nossa inteligência abarque todos estes ensinamentos que os Espíritos nos trouxeram. É nas épocas difíceis, aquelas mais complicadas, aquelas que mais nos atormentam, que muitas vezes nós nos deixamos agarrar pelas crenças, e crenças muitas vezes indevidas. Acabamos por cair nas superstições de muita coisa, como por exemplo as velas, os defumadouros, os talismãs, os amuletos, cruzes e muitas outras coisas. Agarramos-nos a isso como tábuas de salvação, com a crença errada de que isso vai resolver a nossa situação e vamos ultrapassar as dificuldades. Ora, não é assim. E como não é, vamos ver algumas questões que trataremos. O que é superstição? Qual a origem? Como é que a doutrina espírita ou dos espíritos trata esta questão? Ao longo desta palestra, vamos tentar que não nos fiquem nenhum tipo de dúvidas, para que amanhã ou depois não caiamos também nós nesta armadilha. Então, superstição, o que é? Segundo o moderno dicionário da língua portuguesa, o Michaelis diz que superstição é sentimento religioso excessivo ou errôneo, errado, que muitas vezes arrasta as pessoas ignorantes à prática de atos indevidos e até absurdos, coisas que não têm pés na cabeça. Ainda diz que também é crença errônea, falsa ideia a respeito do sobrenatural, que é um temor absurdo de coisas imaginárias. É uma opinião religiosa baseada em preconceitos ou crendices. Nada pior do que preconceitos. Tenhamos conceitos, não preconceitos. E ainda, por último, diz que pode ser um presságio, mas infundado, ou vão que se tira de acidentes ou circunstâncias meramente fortuitas. Então, superstição é uma espécie de crendice popular que não possui nenhum tipo de explicação científica. Nenhuma ciência assina por baixo. Ela é criada pelo povo e costumam passar de geração em geração. Está muito associada à suposição de que alguma força sobrenatural agiu para promover essa situação. Pode, inclusivamente, ser de origem religiosa. As superstições e os símbolos podem ser quase antagónicos, contrários, porque nós sabemos que há de azar e há de sorte. Vamos ver alguns, apenas alguns. Quebrar um espelho, 7 anos de azar. Eu estava desgraçado, porque na minha vida comercial e profissional eu não sei quantos espelhos eu parti. Talvez por isso seja tão azarento. Abrir o guarda-chuva dentro de casa, azar ou morte. Plantas pontiagudas, azar. A espada de São Jorge, como é chamada esta planta. Que os catos atraem secura à vida das pessoas. Se assim fosse, não havia tanto bêbado. Os bonsais fazem minguar ou mingar a riqueza. Passar debaixo de escada é também sinónimo de azar e é muito grande o número de pessoas que acredita que tal coisa traz azar ou maus presságios. Vejam o que ali está naquele painel. Você é supersticioso? Sim, 98.695. Não, 15.560. 13 à mesa. Há quem não se senta numa mesa com mais 12 pessoas.
porque acredita que o mais velho irá morrer. Gato preto, sinónimo de azar, coitado do bichano. Há séculos que carrega uma fama negativa sem ter culpa nenhuma. Dormir com os pés para a porta de entrada. Acreditam que é sinal de azar e a crença vem baseada dos velórios antigos em que o defunto ficava na sala com os pés virados para a porta da rua. Não podemos varrer os pés. Ficamos solteiros ou solteiras. Não vamos casar. Vejam o que nós inventamos. Noivo não pode ver o vestido da noiva. Comemorar aniversário antes da data, um ano de azar. Ele, como já fez 90, mais um, menos um, não tem problema. Derramar o sal, pronúncio de azar. Bater na madeira, isola. De azares ou más energias. Agora vamos ver as superstições de sorte. Comichão na mão. Dinheiro. Pata de coelho. Talismã de prosperidade. Coitados dos coelhos, ficam todos sem pata. A arruda. Arruda planta. Espanta o mal olhado. Trevo de 4 folhas. É igual a boa sorte. A ferradura. Proteção. O símbolo da planta pimenta é um amuleto para dar sorte. A figa, que tem muita aceitação nos portugueses, é o amuleto para proteção contra maus agoiros. Para quem acredita, ajuda a fechar o corpo contra as forças do mal. Até hoje ainda não vi nenhum corpo com porta. Não sei como é que se fecha. Afastar males ou inimigos. Ir a um lugar ermo no período da lua cheia. Ao meio-dia, levar a faca mais usada na cozinha e riscar uma cruz no chão. No centro do buraco, abrir um buraco e colocar o seguinte bilhete. Astro-Sol, vida e natureza, aniquilai com teus raios todo o mal que me desejarem os meus inimigos. E ao desaparecer, o Sol, leve-o contigo. Experimentem e vocês vão ver que eles não vão. Ter segurança, para evitar assaltos ou violências. Dar 7 voltas dentro de casa, passando por todos os cômodos. Não pode sobrar nenhum. Recitar, Deus Pai Todo-Poderoso, não permita que eu seja molestado ou molestada e seja sempre protegida pelos seus braços e vigiada pelos seus olhos. Manter a saúde, esta é muito engraçada. Antes de dormir, 3 noites seguidas, acenda uma vela azul sobre um pires. Amanhã vai ser uma correria às velas azuis. Isso em sinal de gratidão ao anjo da guarda. Ao lado da vela coloca alguns grãos de arroz. Na manhã seguinte, logo que acorda, vá a um jardim e atire o arroz para trás sem olhar. Não pode olhar, não pode ver onde é que vai cair. Ore uma Ave Maria e peça proteção ao seu anjo. As sobras da vela, deite fora. O pires não, reutilize. É mal empregado. Segundo as palavras do mestre Allan Kardec, vejamos com olhos de ver como o Espiritismo ou a doutrina dos Espíritos, pela fé raciocinada, pela nossa inteligência, pela nossa razão, mostra os erros das superstições e das crendices. Palavras de Allan Kardec. Os espíritos são atraídos ou repelidos pelo pensamento e não por objetos materiais que não têm nenhum poder sobre eles.
Vocês ouviram bem? Pensamento. Os objetos não têm força. São inanimados. E continua Kardec. Os espíritos superiores sempre afirmaram errado o emprego de sinais ou formas cabalísticas e que todo o espírito que lhes atribui uma virtude qualquer a essas coisas, que pretenda ser talismã ou que aparente magia, revela com isso sua inferioridade. Porque eu acredito que há espíritos desencarnados que acreditam nisto. Mas vejam o que Kardec diz. São espíritos ainda de uma craveira inferior. E aqui encarnados não? Claro que encarnados já sabemos que sim. Agora, tantas luzes acesas que precisar dos óculos de sol. E continua Kardec. Os sinais cabalísticos não são, quando não são pura fantasia, são símbolos que lembram as crenças supersticiosas. Lá mais à frente a gente vai ver porque é que lembram. Quanto à virtude de certas coisas, como os números, os planetas, a sua concordância com os metais, são crenças nascidas nos tempos da sabedoria. Porque nós só podemos acreditar nestas coisas por ignorância. Se soubermos, não vamos acreditar. Então, de onde vêm as superstições? Livro dos Médiuns, na primeira parte, capítulo 2, número 10, sobre o maravilhoso e o sobrenatural. Aos olhos daqueles que veem na matéria a única potência da natureza, os materialistas, tudo o que não pode ser explicado pelas leis naturais é maravilhoso ou sobrenatural. E para eles, maravilhoso é sinónimo de superstição. De onde é que vem então? Do mesmo livro, agora o número 15. Esses seres invisíveis que povoam os espaços são uma das potências da própria natureza. Os espíritos são potência da natureza, que agem incessantemente sobre o mundo material, tão bem como sobre o mundo moral. Agora o número 15. O Espiritismo, esclarecendo-nos a respeito dessa potência, dá-nos a explicação de uma infinidade de coisas inexplicadas e não possíveis de explicar por qualquer outro meio e que em tempos distantes puderam passar por prodígios. Hoje a ciência avançou muito. Continuando, Kardec. Como aconteceu com o magnetismo? O magnetismo, quando apareceu no século XVII, foi uma coisa completamente fora do comum. Foi algo tido como verdadeiramente milagroso. Porquê? Porque o magnetismo era uma lei desconhecida, ou pelo menos mal compreendida, já que os seus efeitos eram conhecidos. Sabia-se o que o magnetismo podia fazer. E vinha-se fazendo desde sempre. Os magos da Caldeia, aqueles que foram reverenciar Jesus, utilizavam-se já da questão do magnetismo. Portanto, ele vem acompanhando a marcha evolutiva da humanidade desde sempre. Tendo, agora, quem não conhecia essas coisas nem sabia lidar com elas, sendo ignorante, gerava a superstição. Na segunda parte do capítulo 24, número 282, pergunta 17, Allan Kardec interroga: certos objetos, como medalhas e talismãs, têm a propriedade de atrair ou repelir os espíritos, como pretendem algumas pessoas? Olha a resposta dos espíritos. Pergunta inútil, pois sabeis que a matéria não exerce nenhuma ação sobre os espíritos. Ficai certos de que jamais um espírito bom aconselha semelhantes absurdos. A virtude dos talismãs de qualquer natureza só existe na imaginação das pessoas supersticiosas.
Então não vale a pena a gente ir aqui, ali ou acolá e vir com determinadas encomendas, porque isso não vai resolver os nossos problemas. No Livro dos Espíritos, na pergunta 553, ela vai comprovar esta posição. Que efeito podem produzir fórmulas e práticas mediante as quais pessoas há que pretendem dispor do concurso dos espíritos? A resposta: todas as fórmulas são mera charlatanice. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. E logo adiante, ora, é difícil que aquele que é tão simplório para crer na virtude de um talismã não tenha um objetivo mais material do que moral. Porque esta é a realidade. Quando nós andamos atrás destas coisas, não é para resolvermos a nossa moralidade, é para resolvermos a nossa materialidade. Aquilo que queremos alcançar, aquilo que desejamos e não temos, se calhar aquilo que invejamos aos outros. Então, não tem nenhum cunho moral. Qualquer que seja o caso, isso significa estreiteza e fraqueza de ideias, denunciando uma inferioridade. E uma fraqueza de ideias que dão aso aos espíritos imperfeitos e zombeteiros. Então quem é que vai resultar na minha companhia depois de eu andar a fazer essas coisas? Espíritos elevados? Espíritos puros? Não. Imperfeitos e brincalhões. Ainda Allan Kardec, o nosso mestre, dos ensinos dos bons espíritos e transmitido pelo mestre, podemos resumir o seguinte: tudo depende somente dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes para atrair os espíritos desencarnados. O uso de amuletos, talismã, roupas brancas, medalhas mágicas, exorcismos, palavras sacramentais, sinais cabalísticos, imagens de santos, são tudo disparates, criados pelo misticismo religioso. Nada disso tem valor espiritual. Recordemos as palavras de Jesus, o que nos mostra o que tem valor, a cada um segundo as suas obras. É o que eu faço, o que eu penso, o que eu digo. Isso é que vai ditar o que vai ser da minha elevação espiritual. Então, para afastar os maus espíritos, só precisamos de uma coisa: fazer a nossa reforma moral. Ter uma vida terrena digna, correta, honesta, praticar o bem, a caridade e as virtudes. Depois de tudo isto, ainda cultivar a prece sincera, pensamentos elevados e puros. Ter uma fé racional, fé em Deus. Combater os maus desejos, os vícios, os maus pensamentos, os maus hábitos. E é dessa forma a pessoa consegue elevar o seu campo vibratório. E elevando-o, entrando em sintonia com os espíritos de luz, ou os espíritos superiores, ficamos protegidos. Há como que uma redoma, que às vezes é tão falado aqui na nossa casa, que os espíritos proporcionam às vezes a um e outro uma certa proteção como uma redoma durante um tempo, a fim de que nós consigamos ultrapassar a nossa dificuldade. Ora, é essa proteção que vai afastar as influências psíquicas negativas dos maus espíritos. O nosso trabalho, mais o auxílio espiritual. Onde estiver o bem e a verdade, onde estiverem as virtudes, o mal afasta-se. Porque não há sintonia vibratória. E isto nós temos que saber. Tudo é energético. Tudo vibra. E são as vibrações, de acordo com as nossas, que se aproximarão de nós.
Ao fazer um estudo sobre os processos de morcina, as causas de obsessão e os meios de combatê-la, Kardec, na Revista Espírita de dezembro de 1862, asseverou: certas pessoas preferem, sem dúvida, uma receita mais fácil para afastar os maus espíritos. Por exemplo, algumas palavras a dizer ou alguns sinais a fazer, pois isso seria mais cômodo do que corrigir os seus defeitos. Porque a dificuldade está nisso. Conhecermos-nos e corrigirmos-nos. Então, é preciso, olhem, Kardec nem quer ver, é preciso, pois, convencer-se de que não há, para alcançar esse objetivo, nem palavras sacramentais, nem fórmulas, nem talismãs, nem quaisquer sinais materiais. Ainda na mesma Revista Espírita, no artigo Causas da Obsessão e Meios de a Combater, Kardec encerra com mestria: a pureza de coração e de intenção, o amor a Deus e ao próximo, eis o melhor talismã, que lhes tira todo o poder sobre as nossas almas. Lhes tira a quem? Aos maus espíritos. Não têm como chegar a nós. E ainda em relação ao problema da obsessão, o mestre Kardec, em seus livros, fala que são as nossas imperfeições morais que atraem os maus espíritos. Essas imperfeições morais são basicamente os maus pensamentos, os maus desejos, os vícios, os maus hábitos e ainda as atitudes negativas. Cada imperfeição moral é uma porta aberta para a entrada da espiritualidade inferior. Gosto mais de dizer assim do que lhe chamar maus espíritos. Ele, Allan Kardec, disse: este ensino é muito forte, mas vejam como ele tem toda a razão. Assim como as moscas farejam as chagas do corpo, os maus espíritos farejam as chagas morais da alma. Para afastar as moscas, basta limpar o nosso corpo de suas impurezas físicas, estarmos bem asseados. Para afastar os maus espíritos, temos que limpar nossa alma de suas impurezas morais. Vamos concluir que é na limpeza moral que está a melhor defesa psíquica contra os espíritos imperfeitos. Mas podemos ficar com uma dúvida. Limpeza moral. Em que é que ela consiste? Combatermos os maus pensamentos e os maus sentimentos. Medos, vontade de se vingar, mágoa, raiva, revolta, ira, baixa autoestima, doenças, fraqueza. Combatermos os vícios, os maus hábitos. Olhem só, de noite tapados pelas mantas para estarem com os telemóveis, pequeninos, mas já, aliás, os iPads, são iPads. Cultivar a prece sincera. Olhem só que energia de prece que convence o animal a fazer como eu. Estes animais vão ser gente logo a seguir, de certeza absoluta. Ter uma conduta reta no bem e nas virtudes. Cultivar a fé racional para discernir sobre as coisas. O que é que representa esta imagem? Quem é aquele que está a meter lá o dedinho na ferida de Jesus? É o Tomé. E vocês acham que Tomé foi um descrente? Ou ele era um homem de fé? Mas que uma fé raciocinada. Deixa-me ver se é. Não era uma questão de crença. Era uma questão de se convencer, ficar convencido verdadeiramente. Então os maus espíritos não têm nenhum poder sobre as pessoas de bem. São as nossas imperfeições morais que permitem
que eles se aproximem de nós. O bem repele o mal. A luz repele a escuridão. Se não houver sintonia, os maus espíritos afastam-se. Nem se sentem bem. Onde houver energia boa, o mau espírito não fica de certeza absoluta, porque a energia vai dar-lhe mal-estar. Ele não quer. Vai embora. Vai à procura de outro onde ele se possa sentir bem. Tudo então é sintonia vibratória no mundo espiritual. Os iguais, isto é uma lei da física, os iguais se atraem e os diferentes se repelem. Os espíritos elevados jamais se impõem e não dão ordens. Porque muitas vezes, quando se visita esses locais de onde se vem com essas tais encomendas para depois fazer, os espíritos são autoritários. Faz isto, faz aquilo, faz aquilo outro. Os bons espíritos jamais se impõem. Eles não nos dão ordens. Eles aconselham-nos, orientam-nos, visando sempre, não que a gente alcance tudo o que quer material, mas visando a nossa melhoria moral e espiritual das criaturas. Essa é a preocupação deles. Então, os espíritos elevados nunca tratam de assuntos materiais como tanto a gente vê por aí. Trazer de volta a pessoa amada. Sorte no jogo. Sorte com o dinheiro. Predizer o futuro. Revelar tesouros escondidos. Revelar fórmulas para ficar rico. Números de lotaria, totoloto, euromilhões, o que quer que seja. Espíritos de luz ou espíritos superiores e elevados não possuem necessidades materiais. Eles não precisam de velas. Não precisam de charutos ou cigarros. Não precisam de bebidas alcoólicas. Não precisam de comida. E muito menos de sacrifício de animais. Quem aprecia essas coisas são os espíritos ainda muito baixos e apegados à materialidade e aos vícios, bem como aos desejos terrenos. Somente esses querem essas coisas. Na Revista Espírita, de novembro de 1858, com o título Os Talismãs, Medalha Cabalística, Kardec abordou o tema medalhas, símbolos, talismãs e adereços, ajudando a esclarecer a realidade do poder desses objetos. Uma senhora médium, sonâmbula, havia informado que determinada medalha tinha poderes especiais para atrair os espíritos. E antes de avançarmos, esclareçamo-nos. Médium sonâmbula. Vamos ver o que é este livro dos médiuns, que já tem 160 anos, o que é que ele nos traz sobre isso. Na segunda parte, capítulo 14, número 172. Sonâmbulos, aqueles que no estado de sonambulismo são assistidos pelos espíritos. Aqueles que no sono são assistidos pelos espíritos. Não tem nada a ver com aquelas pessoas que são sonâmbulas e andam pela casa. Podem ser médiuns sonambúlicos, podem, mas na grande maioria das vezes não é o caso. É apenas um distúrbio do sono. Então estes médiuns sonâmbulos agem sob a influência do seu próprio espírito. É a sua alma que nos momentos de emancipação, no tal sonambulismo, vê, ouve e percebe. Fora coisas que estão fora do limite dos sentidos, dos nossos 5 sentidos. Suas ideias são, em geral, mais justas do que no estado normal. Seus conhecimentos mais dilatados. Porquê? Porque tem livre o seu espírito. O espírito está livre, deixa o corpo e pode emancipar-se. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com tanta precisão como os próprios médiuns clarividentes, os médiuns de vidência. Qual é a diferença para os outros médiuns? A diferença, portanto, ao contrário, eles são instrumento de uma inteligência estranha. É passivo e o que diz não vem de si. Enquanto que o sonâmbulo é o seu espírito, o médium
que percepciona os espíritos vai transmitir a ideia desses espíritos. Então, a opinião de Kardec, logo de início, em relação a esta questão, ele explica que os espíritos são atraídos pelo pensamento e não pelo objeto em si. Estávamos a tratar da questão do medalhão, não era? E que os espíritos que se apegam a esses objetos são ainda inferiores, mesmo que estejam agindo de forma honesta. Ainda, mesmo assim, revelam a sua inferioridade. Eles ainda conservam mais ou menos as manias, as ideias que tinham enquanto encarnados. Vejam, por exemplo, ali aquele espírito que ainda enverga o traje de noiva, não esquecendo essa situação. Portanto, não nos admiremos que repitam este modelo mental no mundo dos espíritos. Por outro lado, há também, como já dissemos, os espíritos brincalhões, zombeteiros, que gostam de divertir-se à custa da ingenuidade alheia. O foco aqui, já estamos a ver, é o pensamento. E é este que acaba por atrair os espíritos. Muita atenção. Hábitos de pensamento são como ímãs. Cuidado com o que nós estamos atraindo. Os espíritos inferiores, perturbadores, maldosos, vingativos e obsessores, possuem, isto agora para nós percebermos, possuem um perispírito denso, turvo, grosseiro. Eles estão envolvidos em fluidos impuros. A crosta terrena ou terrestre tem milhões de espíritos desencarnados. São muitíssimo mais do que aqueles que estamos no corpo. À volta de 3 vezes mais. Imaginem, nós somos 10 mil milhões, então 3 vezes mais, não chega, são 24 a 26 mil milhões. E em estado de apego às coisas materiais, aos vícios e desejos terrenos. Do lado de lá, a matéria. Digam-me. Não há. Então eles exercem uma forte influência negativa sobre as pessoas que são invigilantes, com os seus pensamentos e pela sua conduta moral. Como esses espíritos desencarnados não possuem mais os seus corpos físicos, para saciarem seus vícios e desejos, eles vão procurar os encarnados que possuem os mesmos pendores. Como é que se chama isto? O encosto. Encosto porquê? Porque esses espíritos inferiores vão encostar o seu perispírito no perispírito do encarnado. Aí é que se dá o encosto. E vão sentir as mesmas coisas que essa pessoa está sentindo. Se a pessoa bebe e fuma, os desencarnados viciados vão sugar os fluidos da nicotina ou do álcool. E isto também tem nome. É o vampirismo psíquico. Voltando ao tema principal, à questão das crenças, e que há pouco nós dizíamos que à frente falaríamos, porque é que nós muitas vezes ainda andamos imersos nas crenças, é porque as crenças conscientes são muito poucas. As inconscientes são muito grandes, é como o iceberg. Porque nós somos espíritos velhos. Somos espíritos cheios de reencarnações. E lá atrás no tempo, porque ainda na ignorância, nós fomos arraigando no nosso conhecimento espiritual determinadas coisas que agora é difícil deitá-las fora. São estas que estão abaixo da linha da água. As conscientes são poucas e a gente vai resolvendo, mas as outras que estão imersas são mais difíceis de nós nos livrarmos delas. Continuando com Kardec, cuja ideia foi tornar o contacto com os espíritos uma coisa mais espiritual do que material, foi a única preocupação de Kardec. Termos uma relação espiritual com eles, não de materialidade. Se antes havia uma necessidade do material para interagir com o espiritual, ao ponto
de como sabemos, nós, vejam as criaturas, concedemos a Deus uma forma humana, uma forma antropomórfica, um corpo. Porque eu sou assim, Deus criou-me à sua semelhança, Deus é assim. Veja como nós, precisávamos das coisas materiais. O que nos diz o Espiritismo? A nossa semelhança com Deus é o Espírito. Essência divina, não é matéria, é energia, é força. Então Kardec retira essa necessidade da materialidade e mostra que isso é desnecessário. O contacto com os espíritos é feito de perispírito para perispírito, mente a mente. Não é a matéria, ou seja, o objeto que atrai o espírito, mas o sentimento ligado à vontade do indivíduo. Não está no objeto, está na minha força, na força do meu próprio pensamento. Imagine que depositamos uma fé inabalável de que um copo pode atrair um bom espírito. Um exemplo para nós percebermos bem. E todos os dias reservamos um tempo para olhar para o interior do copo. E o que é que nós queremos com isso? Atrair os bons espíritos para um contacto. Oramos com fervor, com sinceridade, e os espíritos comparecem. Serenam o nosso coração. Não é que eles venham e a gente os veja, mas não, acalmamo-nos. Sugerem-nos bons conselhos e até trazem-nos respostas às mais intrincadas questões íntimas. Podemos achar que o poder está no copo. Contudo, a realidade é que a força está relacionada ao nosso pensamento e sentimentos para que venham os bons espíritos em nosso benefício. O copo é apenas o foco, o que me ajuda na concentração. Caso eu descarte o copo, nenhuma alteração haverá se prosseguirmos na busca dos bons espíritos com sinceridade e fervor. Há, todavia, uma observação a ser feita. Já que estamos a aprofundar o tema, a estudá-lo em profundidade, precisamos saber que os objetos podem ser magnetizados. Os objetos podem ser magnetizados. E com isto, adquirirem algumas propriedades especiais, mas sempre de forma passageira. Nunca são de forma definitiva. O que é que vemos nesta imagem? A tina de madeira de carvalho que Mesmer magnetizava para ajudar as pessoas doentes. Aqui o vemos, Mesmer. Imaginemos alguém dotado de grande poder magnético, que era o caso dele, daqueles em que o olhar é penetrante e traz uma força indescritível. Não sei se vocês sabem, mas há algumas pessoas que dizem que têm medo de olhar para os olhos de Irmã Leonor. Não sei porquê. Ela é tão boazinha, não sei porquê. Este indivíduo, ao caso, Mesmer, direciona o seu olhar para uma medalha. Lá está ela. Seu pensamento naquele objeto é firme e forte, no intuito de magnetizá-lo. Pois bem, é possível, sim, que alguém, ao tocar este objeto, o medalhão, agora já impregnado com o fluido a ele direcionado, a energia, sinta sensação diferente. Ou mesmo entra em transe por conta da força que o objeto contém, momentaneamente, aquilo que é material. Percebamos, todavia, que o poder não está no objeto em si, mas sim na força do pensamento que a ele foi direcionado. Vemos aqui alguns magnetizadores clássicos. O próprio Mesmer, o Marquês de Puységur,
o sábio Deleuze e o barão de Dupotet, criaturas que estudaram em profundidade a questão do magnetismo, e o nosso mestre Allan Kardec. Foi magnetizador durante mais de 30 anos. Magnetizador, estudioso e praticante. Agora vamos ver uma curiosidade. Não sei antes dizermos que Mesmer, como começou a ficar muito famoso pelas suas curas, era procurado por milhares de pessoas. Ele não tinha como chegar a todos. E, alma bondosa, gostava de ajudar a todos. Então ele magnetizava um carvalho, uma árvore enorme, que estava no exterior do castelo onde ele habitava com sua esposa. Ele magnetizava o carvalho e as pessoas que não tinham acesso direto a ele e aos tratamentos diretos encostavam-se no carvalho e absorviam parte do magnetismo que ele deixava. Com fé, com a certeza de que realmente podiam ser ajudados por esse magnetismo. Uma curiosidade. Kardec, como trabalhava com evocação, à altura, século XIX, Kardec evocava os espíritos, coisa que as casas espíritas não fazem. Somos muito atacados porque evocamos os espíritos. É mentira. Vocês já viram aqui alguém evocar espíritos? Ó espírito, anda cá. Ó espírito de luz, vem cá. Responde-me a isto, aquilo ou aquilo outro. Já viram aqui alguma vez na nossa casa? E nem podem ver numa casa espírita séria. Nós não evocamos. Agora, no tempo de Kardec era diferente, porque Kardec estava a codificar uma doutrina. E ele precisava da ajuda dos espíritos para lhe trazerem essa doutrina. Então a evocação era comum naquela altura do século XIX. Na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Kardec evocou São Luís. Luís IX de França, rei santo. Pediu que este manifestasse a sua opinião relacionada ao assunto. Que assunto? Crenças e superstições. E este seu benfeitor espiritual considerou o tema já amplamente debatido e a questão foi encerrada, sugerindo São Luís que Kardec se ocupasse de coisas mais sérias. Vamos concluir. Todos os fenómenos espíritas têm por princípio a existência da alma. Estamos a concluir. Todos os fenómenos têm por princípio a existência da alma. Sua sobrevivência ao corpo e suas manifestações. Antes deste corpo eu existia, depois deste corpo eu continuo existindo. Manifestei-me antes, manifestei-me durante o período do corpo e manifestar-me-ei, com certeza, depois sem corpo. Tudo depende das minhas necessidades e daquilo que me seja permitido. Fundando-se numa lei da natureza, esses fenómenos nada têm de maravilhoso, nem de sobrenaturais, no sentido vulgar, claro, destas palavras. Muitos fatos são tidos por sobrenaturais porque não se lhes conhece ou não se lhes conhecia a causa. Porquê é que acontece? Não se sabia. O Espiritismo atribuiu-lhe uma causa, explicando, e coloca-os no domínio já daquilo que são os fenómenos naturais, completamente naturais. O Espiritismo, embora reconheça um fundo de verdade em muitas crenças populares, não aceita todas as histórias fantásticas que a imaginação criou. Nem tudo é para aceitar. A explicação dos fatos admitidos pelo Espiritismo, de suas causas e consequências morais, constituem toda uma ciência, toda uma filosofia e, para aqueles que quiserem, uma religião ou uma doutrina de cunho moral que exigem, e aqui é o que ninguém quer, estudo sério, perseverante e aprofundado.
Se eu não estudar essas coisas, não é como uma palestra de 1 hora, de 45 minutos, que eu vou ficar a perceber perfeitamente todas estas coisas. Eu tenho que dedicar mais do meu tempo para aprofundar este estudo e então depois, sim, com consciência, ter a certeza como as coisas são. Isto que lemos está no Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 2, no número 14. E para que não nos deixem dúvidas do que é que a nossa doutrina pretende de nós, espíritas, amai-vos. Este, o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este, o segundo. E agora uma máxima de uma verdade extraordinária. No cristianismo encontram-se todas as verdades. Tudo o que está no cristianismo primitivo, do Cristo, não dos homens. Tudo ali é verdade. São de origem humana os erros que no cristianismo se enraizaram. Papas, bispos, padres, freiras, todos aqueles que induziram pastores, porque nós sabemos que nas seitas evangélicas também há muita deturpação do Evangelho, mas isso fica na responsabilidade de cada um. Quem disse isto? O Espírito de verdade. Jesus. No ano de 1860. E isto está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, número 5. O medo é a maior fonte de superstição e uma das principais fontes de crueldade. O medo. Quando eu tenho medo, ataco, invisto. Quem disse? Um grande filósofo, Bertrand Russell. Então com ela encerramos, dizendo-vos que a bibliografia que pesquisamos foram as obras que citamos, com a indicação de capítulos. As imagens são as imagens que nós vamos recolhendo um pouco aqui e ali no Google para documentar aquilo que apresentamos. Pela vossa atenção, muito obrigado.